Muito bem, senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um Conversa Bruta, o podcast que você sabe muito bem. Aqui o politicamente correto chora embaixo da cama em posição fetal e a mãe não vê. Que aqui a gente tem um compromisso único, verdadeiro, que é com a verdade sem narrativas. Então, antes de começar o programa de hoje, vamos apresentar os nossos patrocinadores, começando por Uroclínica, do Dr. Diego Rafael Oliveira, CRM 15100, cuidando da saúde do homem. Na Avenida do Estado 1350, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, telefones 47 3264 0005 e 47 988 17 9134. Entra também no site www.drdiegourologista.com.br e se informe, marque sua consulta, é muito importante para a saúde do homem. Também temos o patrocínio de Lance Madeira Plástica. Os melhores móveis de área externa estão na Lance. Entra lá, www.lance.eco.br e entre em contato no comercial no telefone 47 99232 3393. Entrega para todo o Brasil. Se você está assistindo a gente lá de Abadiânia, Goiás, ou está assistindo a gente lá de Muriqui, lá no Espírito Santo, a Lance entrega para você em qualquer lugar do Brasil. Também temos o apoio de Açaí Insano, o melhor e mais recheado açaí da região. Pede o seu açaí pelo WhatsApp 47 99174 9778 e entrega para Balneário Camboriú e Camboriú. E também temos hoje um novo patrocinador aqui no programa, que é do pessoal da N2B Chá e Erva Mate. Tá aqui, ó, tô com o produto deles, com a marca Baldo, chimarrão legitimamente uruguaio e Canárias também. Tá tudo aqui comigo hoje no estúdio. Erva de primeira qualidade. O chimarrão uruguaio, originalmente uruguaio, ele é muito mais saboroso e vale a pena você conhecer os produtos da N2B Chá, Mate e Erva Mate, que é representante exclusivo tanto das marcas Baldo Canárias, quanto também da Esmeralda. Entra lá no site deles, que é www.n2bcomercial.com.br e saiba toda a estratégia de operações de varejo, atacado e food service. Erva mate, chamate e sachê para infusão e chamate gelado da melhor qualidade. Então já sabe, né? www.n2bcomercial.com.br. Feito o nosso jabá, o nosso merchan, e sem muitas delongas, eu quero chamar aqui o nosso convidado hoje, aqui do Conversa Bruta, porque hoje o papo promete, e eu espero, antes de mais nada, que o Uber Black da PF não esteja esperando a gente na saída aqui do estúdio. Muito bem-vindo, Leonardo Moll. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui, né? Você sabe que eu sou seu grande admirador pela sua inteligência, pela sua educação, pela forma como você se articula. Eu acho que você é realmente um grande expoente daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente defende. Eu fico muito feliz porque, e claro, é bom começar o programa já rasgando cedo, né? Mas ter Leonardo Moll como um amigo, né? Como uma pessoa querida, né? Vale muito, porque eu sei que é uma pessoa que, antes de qualquer coisa, tem muitos princípios. Então, pô, obrigado. E já que você falou tudo isso, vamos começar o programa fazendo o brinde da nossa cachaça misteriosa, Ein Prost. Quando a gente toma vinho ou cachaça, seria zum Wohl, né? E não Ein Prost. Aqui também tem um pouco de cultura. Desceu redondo Sehr demais, gut né? ausgezeichnet. Ja. Para os alemães que nos ouvem, né, vão entender. E os alemães que nos ouvem, mein Deutsch ist kaputt. Ja. Então, meu alemão é um fracasso único. Embora, né, eu fale alguma coisa de italiano, fale inglês e também fale espanhol, mas o meu certo. Italiano... O alemão é... Life is too short to learn German. Exatamente. É um pouco complicado. Dá tuas credenciais aí. Quem é Leonardo Moll? Olhe para lá, né? Para onde você quiser, cara. Mas tem a tua câmera aqui e tem uma câmera ali, reta aqui. Maravilha. Isso. Bom, eu sou advogado há um quarto de século, né? 25, mais conhecido como 25 anos. Sou contador. Atuo preponderantemente nas áreas empresarial, societária e civil, né? E, como não poderia deixar de ser, sou estudioso da filosofia, da linguagem, da história do direito, que são as áreas que eu entendo que ainda nos orientam, né? E gosto muito de filosofia, de religião. São essas, talvez, aí as áreas que, quer dizer, os ramos do conhecimento, do pensamento mundial, do pensamento filosófico,
que ainda determinam os fatos de hoje em dia. Né? Quer queiramos ou não, nós somos influenciados por eles. Então, nós não podemos jamais ignorá-los e nem tampouco fingir que não existem. Quando eu escuto... Bom, já chego lá. Enfim, essa é minha credencial. Né? Sou advogado, sou estudioso, sou autodidata a respeito dessas áreas aí. A gente gosta, como você sabe, muito de debater. Aí eu sempre trago alguns pontos que podem não agradar, né, o nosso lado e tal, mas eu acho que é aquilo que eu procuro estar mais aderente àquilo que eu entendo como sendo a expressão do pensamento correto. Né? É porque também eu penso uma coisa, que é o seguinte, Leonardo. Cara, a verdade, ela precisa ser dita, doa quem doer. Agora, a partir do momento em que a direita, por exemplo, ela fica melindrada, e ela fica com aquele certo medo de tomar certas críticas que são totalmente necessárias, eu acredito que ela já está sendo fadada à própria extinção. Eu não sei se eu estou exagerando em relação a isso, mas críticas a esse ponto são totalmente perspicazes. Não à toa, Olavo foi a pessoa que acho que Bolsonaro menos aplicou também contra o presidente, né? Exatamente. E por isso cometeu tanto erro. Exatamente. Assim, existem aí algumas, talvez, circunstâncias da própria política, né? Brasília não é fácil, e eu te diria que dos meus anos de Brasília, eu apenas 25 anos de advocacia e desde o terceiro ano da faculdade que eu frequento Brasília e não parei desde lá, né? Eu te digo que uma das piores violações que você pode praticar em Brasília é violar o Código Verbal. E violar, quer dizer, você violar a linguagem de Brasília é algo grave. Em Brasília eu aprendi uma coisa talvez muito importante, uma das maiores lições. Aquilo que é o mais importante em Brasília é aquilo que não é dito e aquilo que não é escrito. Então, esse é o mais importante. E muitas vezes aquilo que é dito e o que é escrito, interprete ao contrário. Agora, isso que você falou, acho que explica alguns olhos roxos que aparecem de vez em quando por lá, né? Exatamente. Algumas surras que algumas mulheres andam tomando, que dizem depois que caíram. E aí tem que chamar um advogado lá que anda de bermuda no STF para tentar limpar a barra, né? Gosto muito dele. É um advogado extremamente hábil, extremamente competente e tem, apesar das suas, como todos nós temos direito, ele tem as crenças dele. Mas é uma pessoa que eu acho que ainda tem um conhecimento vasto e que bom tivéssemos um assim do nosso lado também. Até temos, mas talvez não tenha a mesma visibilidade. Né? Perfeito, né? Então vamos falar uma coisa, né? Eu te chamei aqui também para conversar, para a gente poder fazer uma reflexão sobre toda a questão que envolve o tratamento do cidadão brasileiro. Porque hoje eu penso uma coisa. O brasileiro, ele se transformou numa criatura que serve para trabalhar e manter as benesses aí de um estamento burocrático extremamente inchado e que, embora gigantesco, né, impressionante como o Brasil ainda não quebra, não vira, por exemplo, uma Venezuela e se acaba em inflação galopante. O Brasil segue ainda, com todos esses precalços, segue uma economia que ainda vive de alguma forma, embora não seja uma economia pujante. Mas eu vejo o cidadão brasileiro como alguém que vive basicamente para manter benefícios e um padrão de vida de outras classes. E aqui a gente pode entrar, por exemplo, na questão, por exemplo, política, da nossa classe política e também, por que não, do nosso judiciário. A minha pergunta é, o Brasil, o poder no Brasil, o governo brasileiro, toda essa estrutura burocrática brasileira trata bem os seus cidadãos? Trata pessimamente. O Brasil, historicamente, foi criado desde acho que talvez o único período em que o brasileiro foi respeitado foi até o golpe de 1889. A partir dali, quando os militares se uniram ao estamento contra o povo, só foi ladeira abaixo. Então, o Brasil tem um histórico, tem uma tradição de tratar mal os cidadãos. Uma tradição, uma verdadeira tradição. Você veja, isso a gente discute. E eu coloco muito em xeque, por exemplo, você ser patriota num país em que você, para percorrer 100 quilômetros, você gasta 4 horas. Você ser patriota num país em que você gasta a maior parte do orçamento, ou uma boa parte dele, com folha de salários. Quer dizer, a gente muitas vezes critica o político, mas aqui eu vou falar alguma coisa que pode até chocar algumas pessoas. Político parlamentar brasileiro ganha mal. Ou não vou dizer que ganha mal, talvez seja um exagero, mas eu acho que o salário do parlamentar brasileiro poderia ser maior. Você iria para Brasília para ganhar, sei lá, 30 e poucos mil reais? Para você compensaria?
tendo o custo de vida de Brasília, você não vai ganhar, você não vai fazer rachadinha, você não vai praticar corrupção alguma, você não vai fazer nada. Para você ir lá para Brasília ganhar 30 e poucos mil, com o custo de vida de Brasília, que não é baixo. Não, e longe de família, longe de amigos, numa cidade fria, feia, inóspita. Então, quer dizer, você não vai ganhar nada, você vai ter suas passagens. Eu acho mais que justo o parlamentar ter suas passagens para visitar a sua base. Eu acho que mais que justo o parlamentar ter um apartamento funcional para morar. Brasília é uma outra cidade, foi construída lá propositalmente, eu acho que com maus propósitos, inclusive. Mas eu não vejo que um parlamentar brasileiro ganhe muito. Né? Você vê os salários dos deputados estaduais. Não são altos. Né? Agora você pega, por exemplo, entra no portal da transparência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, juiz ganhando 70 mil, 40 mil, 50 mil, todos eles estão ganhando acima do teto. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Aí você vê hoje uma PEC 10 sendo votada para reinstituir os quinquênios e anuênios para as categorias do Judiciário, Ministério Público, delegados de polícia e assim vai. Como é que a gente dá conta disso? E aí entrando no tema, já entra no nosso tema, e que tem tudo a ver com a forma como o Estado brasileiro trata o cidadão, não só nessa questão financeira, na relação tributária, numa relação extremamente desigual que é a relação tributária no Brasil, é uma relação violenta, é uma relação tóxica. Né? Aí sim eu posso invocar o jargão das feministas, né? O tal do macho tóxico e o Estado tóxico. Né? É uma relação doentia, é uma relação de opressão, real opressão. Você vê, por exemplo, o ministro Supremo Tribunal Federal, Barroso, com todo o respeito que eu tenho a ele, a doutrina que ele criou no país, que ele instituiu no Brasil, e apesar das minhas imensas discordâncias em relação à doutrina dele, aos fundamentos filosóficos da doutrina dele, eu acho que ainda isso nós podemos ter, essa discordância, né? Ele vai dar uma entrevista dizendo que o poder judiciário passou a ser um poder político. Né? Depois ele vai num evento e diz que ele derrotou o bolsonarismo. Um evento de estudantes em que ele fala, no palanque, num discurso, num ato político, ele diz que derrotou o bolsonarismo. Né? E aí você tem, quando foi da discussão da PEC do voto auditável, ele vai no Congresso fazer lobby contra a PEC. Então, quer dizer, você tem aí uma conjunção de fatores que explicam, que evidenciam como o brasileiro, além de ter que sustentar a vida de nababo desse alto funcionalismo público, é ainda penalizado porque você tem forças atuando contra os interesses do próprio povo brasileiro. Né? Então, eu vejo que essa mistura do poder econômico com o poder político que esses caras, que na verdade não é com poder político, é com poder judicial que esses caras estão tendo, que quer dizer, eles são políticos quando convém e por dever também são um poder judicial, né? Ou judiciário. E essa mistura vai criando um monstro que eu não sei se a gente vai conseguir conter em algum momento. E aí que eu entro, quer dizer, um dos debates que a sociedade brasileira tem que fazer. E tem gente de esquerda muito boa querendo se envolver nesse debate. Tem gente de esquerda que está levantando muito bem esse debate, de forma muito parecida conosco. E nós temos que chamar essas pessoas para debater. Né? Que tipo de judiciário nós queremos? Ora, para mim, o judiciário é um poder técnico. Né? O judiciário tem que se debruçar sobre as normas, sobre os princípios de direito, sobre os princípios universais de direito, aqueles que nós herdamos do direito romano, greco-romano, que vieram das institutas, que foram se aprimorando, né, do próprio direito natural, adaptado à vida moderna. E eu acho que nós temos que, sim, voltarmos um pouco atrás e fazermos um debate daquele tipo de judiciário que nós queremos, que é um judiciário que vai se deparar com os fatos, vai verificar as alegações das partes, as provas que elas produziram e vai chegar num exercício lógico, indutivo e dedutivo qual é a lei a ser aplicada para a resolução desse caso. Sem olhar a capa do processo. Né? Sem olhar a capa do processo. Então, e a gente tem, por exemplo, aquilo que eu tenho visto, nós estamos chegando nesse ponto porque nós começamos da década de 80, ou final da década de 80, 90 para cá, com uma deturpação da linguagem.
nós começamos a deturpar a linguagem e esse fenômeno começou a invadir o direito. De que forma? Quando o Congresso aprovou, na legislação processual, e só para o nosso telespectador saber diferenciar, quer dizer, nós temos o direito material que diz o seguinte: propriedade é você ser o dono da coisa. Então você é proprietário quando você reúne os requisitos do domínio, da posse, etc. Você é o proprietário. Alguém invadiu o seu terreno. E aí você tem um processo civil que vai dizer como é que você vai agir, como é que você vai provocar o judiciário para eliminar essa ameaça ao seu direito. Então você tem um direito material e você tem um direito processual. O direito material diz o que é a coisa, o direito processual diz os meios que você tem que fazer para defender a coisa, ou defender o seu direito. Tá? Então, em meados de 94, 95, o Congresso brasileiro, influenciado pela academia, que já se preocupava, já tinha o seu viés evolucionário nessa deturpação da linguagem, aprovou leis de conteúdo semântico aberto, que é o que a gente fala das cláusulas plásticas, de conceito determinado. Isso aí dá um imenso poder ao magistrado. Inclusive eu comprei, posso fazer um merchan aqui também? Mas deve, por favor. Inclusive eu comprei aqui da biblioteca dos meus amigos Lucas Campos e Henrico. Que já estiveram aqui no programa. Já. Esse livro aqui, que é muito bom, que fala da origem da linguagem e fala também da deturpação que nós estamos sofrendo. Foi prefaciado pelo Olavo, né, Introdução e Notas do Olavo. Qual autor? Eugen Rosenstock Huesse. É muito bom esse livro, ele aborda exatamente essa questão da linguagem e como nós chegamos até aqui. E nós temos que voltar um pouco atrás para ver. Eu queria aqui, não sei se eu posso dar alguns exemplos, você quer fazer alguma interpelação, alguma pergunta? Não, eu só queria, na verdade, o seguinte, você falou da questão que envolve o Barroso. Teve uma explicação durante uma live que eu participei com o Dr. Alex Canuto, que o Canuto falou o seguinte: tenta imaginar um jogo entre Palmeiras e Santos, em que o juiz que está arbitrando essa partida, ele marca todos os lances contra o Santos e o Palmeiras é campeão. E aí, de repente, esse mesmo árbitro que fez essa partida, ele é visto, né, lá junto com a Mancha Verde, numa festa com a Mancha Verde, pegando o microfone, erguendo a camisa, falando: nós derrotamos os fanáticos santistas. Nós estamos defendendo a democracia e acabamos com os santistas. Quer dizer, o que a gente viu acontecer no Brasil foi exatamente isso. Foi isso aí. Foi exatamente isso daí. E eu gosto desse exemplo porque acaba fazendo uma analogia que mostra para o brasileiro comum aquilo que é o absurdo que tem acontecido hoje. O que importa é derrotar o Bozo, como eles falavam, né? O que importa é derrotar o Bozo. E aí você... Mas assim, eu até queria abrir um parênteses aqui, Bruno, se você me permite. Como também teve o seguinte: o que importa era derrotar o Dirceu. Né? Quer dizer, e aí você cometeu uma violência contra o próprio José Dirceu. Quando você pega o processo do Mensalão, e eu sei que também eu posso chocar aqui as pessoas, mas o próprio Joaquim Barbosa, quando decidiu o processo do Mensalão do José Dirceu, ele invocou uma doutrina alienígena, que era uma doutrina alemã, do professor Klaus Roxin, né? E ali dizia que essa teoria do domínio do fato diz que quando você está na estrutura hierárquica, no topo da estrutura hierárquica, pressupõe-se que você saiba o que acontece embaixo. Imagina você dono de uma empresa, ou melhor, ocupando um cargo como a Casa Civil do governo, independentemente de partido, você é o ministro da Casa Civil do governo, você é obrigado a saber o que acontecia nos Correios. Ainda que tivesse alguma evidência aqui, ou algum indício aqui ou acolá, né, do ponto de vista jurídico, eu jamais conseguiria dizer que Dirceu teve culpa. Né? Da mesma forma, eu entendo, isso é uma compreensão minha, eu sei que pode até ser voz minoritária, mas eu entendo que não é o conjunto da obra que condena. Como o Dallagnol fez aquele PowerPoint dele, mas é o conjunto da obra, tudo aponta a Lula. Está errado. Você não pode levar a partir do conjunto da obra, a partir de um conjunto de indícios, a culpabilidade de ninguém. Ou você tem a prova, e essa prova aponta que Bruno Alemã matou fulano ou ciclano, ou Bruno Alemã não matou. Mas ele estava no mesmo local, estava no mesmo horário, não sei o quê. Alguém viu ele matando? Não. Tem prova, tem digital dele no corpo, tem não sei o quê? Não. Então acabou, o Bruno Alemã não matou o cara. Então a gente precisa, e é isso que eu volto a falar, nós precisamos ver que tipo de judiciário nós queremos. Se é um judiciário que segue a lei, formalista, que segue as normas de processo, né? Eu já expliquei ali o que seria norma de processo,
E só para dizer, as normas de processo são o último bastião do indivíduo contra o autoritarismo do Estado. Porque são as regras de processo que deveriam controlar o poder do juiz. Mas hoje não. As regras de processo controlam a ação da parte, a própria defesa da parte. Mas, por outro lado, eu sei pouquíssimo da área jurídica, tá? O máximo que eu sei é pirâmide de Kelsen, olha lá. Mas uma coisa que eu sei sobre a... Que, aliás, o STF esqueceu. A pirâmide de Kelsen. Mas não vamos entrar nos detalhes do que eles esqueceram, né? Que a gente acaba ficando um pouco longo e também a gente corre certos riscos, né? Mas vamos evitar falar sobre isso. Mas olha só, né? Uma coisa que eu penso que é o seguinte. Cara, a gente tem uma Constituição no Brasil que ela já não é aquilo tudo. É uma Constituição garantista que promete tudo, mas não entrega nada. Exatamente. Certo? É uma Constituição que ela é gigantesca e quanto mais leis, mais corrupto se torna um país. Ela entrega o que convém. Exato. Ela entrega o que convém. Mas quando diz, por exemplo, que o salário mínimo tem que dar direito a isso, aquilo, não sei o que, e 1 quilo de picanha, não chega a isso. Não chega a isso. Não chega. Porque, na verdade, para se ter o bônus disso, alguém tem que pagar o ônus disso. Né? E quando você tem uma estrutura, por exemplo, trabalhista no Brasil, que obriga você a trabalhar para o CLT, os caras não querem, a informalidade vai lá para cima. Ou seja, acaba se criando barreiras dentro desse mecanismo constitucional. Só que tem um detalhe também, né? Se com a nossa Constituição é ruim, partindo do bel prazer, por exemplo, de algum ministro, algum juiz, piora, né? Na verdade é o seguinte, eu até acho que a nossa Constituição, ela, claro, poderia ser mais enxuta, mas vem da própria cultura jurídica do Brasil, né? Agora, o que dentro dessa linha que eu queria entrar, eu queria abordar aqui alguns exemplos que nós tivemos na nossa história jurídica recente, né? Começando aí com essa interpretação extremamente elástica que vem sendo feita da Constituição, né? E que tem servido, como eu disse, o que ela entrega, o que convém, o que é. Na verdade, controlar ou oprimir aqueles de quem o estamento discorda, né? E aqui eu vou procurar fazer uma análise o mais técnica possível, como eu já, aliás, procurei fazer nas minhas 2 outras considerações anteriores, que são pessoas com as quais não tenho a mínima identidade filosófica, ideológica, de cosmovisão, absolutamente nada. Mas a gente precisa ser leal aos nossos propósitos, aos nossos princípios. Eu não posso dizer que quero um direito que tenha um mínimo de lógica, um mínimo de concepção cartesiana, se eu rejeito isso para quem é meu inimigo. Perfeito. Eu jamais poderia fazer isso, né? Então, eu queria dar o exemplo aqui, Bruno, a respeito desses inquéritos que agora estão na onda desde 2019, né? Quer dizer, 2019, aí, como o Bozo foi eleito, né? Então o projeto era derrotar o Bozo desde a sua eleição. Esse era o projeto do estamento burocrático desde o momento T0. E aqui não vou entrar no mérito se ele tem culpa ou não tem culpa. Eu tenho minha opinião, mas não vem ao caso, eu não quero me estender sobre isso, não quero fazer uma análise política, eu quero fazer aqui uma análise jurídica, né? Veja, vamos começar com o inquérito das fake news, que foi um inquérito, só para te dar uma radiografia, nós temos hoje no Supremo aproximadamente, nós temos mais hoje, mas do levantamento que eu consegui fazer, eu não sei se há outros ainda, porque se são sigilosos a gente não sabe, né? Mas nós temos aqui ainda 3 inquéritos sigilosos, na verdade 4 inquéritos sigilosos ainda, né? Inquéritos que as partes não sabem por que estão sendo acusadas, investigadas, não sabem nada das alegações que têm contra elas, absolutamente nada, né? Então, nós temos ainda inquéritos nesse sentido. O inquérito das fake news é um exemplo, que já está há 5 anos no sigilo. Então, e como é que começou esse inquérito? Aqui é um dado, eu queria perder algum tempo aqui, uma explanação um pouco mais detalhada do ponto de vista jurídico, a que se refere esse inquérito. Bom, o Ministério Público entrou com um mandado de segurança contra a União, né, por um ato, entrou com um mandado de segurança contra o ministro Dias Toffoli, que à época era presidente do Supremo, porque ele se utilizou do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no seu artigo 43, que permite ao presidente do Supremo Tribunal Federal
instaurar de ofício inquérito, né, para verificar crimes praticados nas dependências do Supremo. Né? E qual foi a interpretação que fizeram disso? Ora, os crimes praticados no ambiente da internet, no caso, uma calúnia, uma difamação, contra o ministro do Supremo, interpretar-se-iam como se ocorridos na sede física do Supremo fossem, como se tivessem ocorridos lá. Então, quer dizer, você tem aqui, você me permite ler aqui, Mas, Bruno? por favor, enquanto você pede aí, eu só vou dar uma bronca aqui no meu diretor, porque esse copo tá vazio, hein? Ah, você pode tomar minha aqui, que eu não vou tomar tudo, não. Ah, então tá. Então pode esquecer, Só- por favor. Aqui Se diz- precisar, eu tomo da Renate também, viu? Isso aí. Vamos lá. Aqui diz o seguinte, ocorrendo em artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, né? Ocorrendo infração à lei penal, na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito sem envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. No caso, o ministro Dias Toffoli instaurou esse inquérito por meio da portaria do gabinete número 69, de 14 de março de 2019, e delegou ao Alexandre de Moraes ser o presidente desse inquérito. Né? Ele foi o chefe desse inquérito, quem coordenava as atividades desse inquérito. E veja que daí para diante, o que houve? A própria Raquel Dodge tinha opinado pelo arquivamento desse inquérito. Né? Desse inquérito das fake news. E disseram não, isso aqui tem fatos a serem apurados, etc, etc. E é importante lembrar que esse inquérito daqui se refere àquele caso da revista Cruzoé, da matéria que foi veiculada a respeito dos clientes da doutora Roberta Rangel, que, aliás, respeito, é uma advogada brilhante, uma advogada de atuação destacada em Brasília, esposa do ministro Dias Toffoli, mas que teria tido esses clientes aí. Então, eu só estou relatando aqui o que era a matéria, tá? E aí, o Supremo Tribunal Federal, então, instaurou esse inquérito de ofício. E aqui eu quero fazer uma consideração jurídica importante. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, só deixa eu verificar aqui, mas se eu não me engano, ele eu tinha anotado isso, Bruno, eu te peço perdão, esqueci de trazer. Não, por favor, fica à vontade. Ele é anterior à Constituição de 1988, se não me engano, ele remonta a data, ao período que se chama aí de exceção, o regime militar. E o regime militar, esse artigo aqui advém da época em que o Brasil estava sob regime militar, tivemos essa estrovenga aqui, que o lado de lá tanto combate. Mas aquilo que eu te falei, quando convém, não é ditadura. Claro. Né? Quando convém, isso aqui não é ditadura. Então, é importante dizer, e o Ministério Público Federal, na sua peça de mandado de segurança, apontou uma questão super relevantíssima, a meu ver, que esse dispositivo não teria sido recepcionado pela Constituição Federal. Só para o interlocutor entender brevemente, quando a Constituição Federal de 88 entrou em vigor, aqueles dispositivos da legislação do Brasil infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, que tinham disposições contrárias à Constituição, não seriam recepcionados. O Código Tributário Nacional, por exemplo, é anterior à Constituição, mas ele foi recepcionado como lei complementar. Né? Nesse caso aqui, por que ele não foi recepcionado? Porque a Constituição Federal disse que cabe especificamente ao Ministério Público a ação penal. Ou, no caso aqui, como é que deveria ter procedido o presidente do Supremo? Ter oficiado ao Procurador-Geral da República para que ele determinasse a instauração, ou ao delegado da Polícia Federal, para que ele instaurasse o inquérito e, a partir daí, fossem feitas as investigações. É isso que determina a Constituição, de lá para cá, de 88 para cá, em relação ao devido processo legal penal. Né? Eu não sou penalista, mas isso é o beabá do direito processual. Né? Então, veja, nós fizemos aqui, e aqui eu volto ao ponto, nós fizemos aqui uma interpretação elástica para dar aso a esse inquérito e daí se seguiu o inquérito dos atos antidemocráticos. Né? Bom, não sei se você quer fazer alguma consideração antes de entrar nos inquéritos antidemocráticos. Não. Pelo contrário, eu quero, na verdade, que você continue a tua linha de raciocínio, que eu acho que está indo muito... Está sendo de forma muito elucidada. Acho que, de forma alguma, eu quero que você continue, por favor. Bom, então, quando veio os inquéritos antidemocráticos, é importante dizer que, em 2021, o inquérito começou antes, mas em 2021,
foi promulgada a Lei 14.719 pelo governo federal. Essa lei saiu da pena, o projeto de lei saiu da pena do então petista Hélio Bicudo. Nós sabemos aí que, junto com a Janaína Pascoal, foi o autor do pedido de impeachment da Dilma, e que era um jurista de um certo renome, mas que tem uma visão jurídico-filosófica bastante distinta da minha, porque eu compreendo o direito de outra forma. Essa Lei 14.719, ela dispunha ou dispõe sobre os atos antidemocráticos, quer dizer, as condutas que se inseririam dentro de uma perspectiva atentatória ao Estado Democrático de Direito, né? E essa lei foi promulgada sob o mesmo conceito filosófico que eu esbocei anteriormente, que é dessas cláusulas abertas, de conceito indeterminado, fluidas, que deixam ao arbítrio do magistrado interpretá-las como bem entender. Então, você não tem mais aquela análise técnica dos fatos, qual foi a conduta da parte, se a conduta da parte subsumiu ou não a norma, dos que alguns chamam de tecnicismo processual. Eu não gosto desse nome, porque para mim, se está na lei, tem que ser observado. Quer dizer, que é a técnica processual. Então, se você não segue a técnica processual, se você não segue a técnica hermenêutica, que são as técnicas de interpretação da lei, você não pode chegar a um bom resultado. E isso começa na lei. Se a lei abre margem ao magistrado, ora, o magistrado não exorbitou do seu poder, né? Existem casos de ativismo judicial? Sim, existem. Aqueles que eu já apontei inúmeras vezes, até no nosso grupo, depois eu posso até trazer aqui alguns. Mas hoje, a maior parte das decisões judiciais estão albergadas pelo próprio texto amplo da norma. Então, é preciso que o Poder Legislativo se debruce sobre isso de forma séria. Aquilo que eu sempre falo, engajar a sociedade civil, chamar os atores para um diálogo. O que nós queremos? E hoje nós temos só um lado com o discurso aberto e nós não temos um lado dizendo o seguinte. E, olha, essa não é a perspectiva do Poder Judiciário. E o que o barão Charles, o famoso Montesquieu, que é o barão Secondat, dizia, que é um iluminista, é que era o Charles Secondat, o famoso Montesquieu, né? Que era o princípio da tripartição dos poderes. Dos freios contrapesos. Perfeito. Ora, isso é um conceito iluminista. E os iluministas da corte propõem o quê? Que o judiciário Sim. é um poder político. Né? Ou seja, eles mesmos autodeturpam Montesquieu. Exatamente, quer dizer, eles se dizem iluministas. Né? Aquela coisa de você ter os freios e contrapesos, né? Quer dizer, independentes, porém harmônicos. Uma vez você fala, não, aqui também é poder político, acabou, quer dizer, é tudo a mesma coisa. Existe até uma função contra-majoritária da Corte Constitucional. Né? Você tem, dentro das cortes constitucionais das democracias liberais, você tem esse papel contra-majoritário, que tem sua função. Certo. Mas ele deve ser exercido dentro dos limites da Constituição. Né? A meu ver até, Bruno, faltou a um partido político, e eu acho que deveria ser o PL esse partido político, ajuizar o Madin contra a Lei 14.197. Sim. Léo, desculpa te interromper, mas é porque assim, eu tô com um negócio engasgado aqui. Como é que você propõe isso? Por exemplo, o cara era um grande jogador de vôlei, jogava bem seleção brasileira, aí respondeu uma postagem lá sobre 2 super-heróis se beijando, virou deputado. Aí o outro era das ruas e daqui a pouco vamos subir hashtag robozada, deputada. Quer dizer, eu não vejo hoje dentro, nem sequer hoje dentro da própria direita, né? Tipo, sei lá, o cara era pescador de tainha, daqui a pouco, pô, Bolsonaro, eu tenho proposta aqui, não sei o quê, para o Ministério da Pesca. Você vai ser o ministro da Pesca. Opa, vira senador em Santa Catarina. Como é que a gente pega esse emaranhado de pessoas que não tem esse entendimento, essa leitura jurídica e propõe esse tipo de coisa? Cara, aí eu me vejo numa situação que é quase um beco sem saída, cara. Entendeu? A gente precisa começar. Como dizem os americanos, tem uma expressão que eu gosto, talvez a gente deva começar from scratch.
Sim, né? é mais ou menos o seguinte, você vai fazer a caminhada de Santiago de Compostela. Perfeito. A parte mais importante é o primeiro passo. Exatamente. Eu tenho uma reunião profissional em Brasília e eu vou aproveitar um momento, vou abordar um deputado federal sobre 2 temas que eu acho importantíssimos, que são a Agenda ESG e a Agenda ONU 2030. É um deputado que, a rigor, está até no PL, mas eu não sei se ele está totalmente informado sobre os riscos às nossas liberdades individuais que representam essas agendas. Não quero me estender aqui sobre isso, mas, de certa forma, esses temas perpassam a esses problemas judiciais que nós estamos tendo hoje. Você veja que o Supremo Tribunal Federal tem lá na sua página a logo dos objetivos, dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda ONU 2030. Está lá na página do Supremo. Você acessa a página de qualquer tabelionato aqui, até mesmo de Balneário Camboriú, do tabelionato ali da 4ª Avenida, do outro tabelionato Santos. Está lá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E ninguém elegeu ninguém para colocar lá, né? Será que as pessoas estão sabendo disso? Quer dizer, você tem até lá, quer dizer, isso perpassa por temas que são caros, que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Que é realmente qual é o papel do Estado, qual é o papel do indivíduo, né? Até onde o Estado juiz, que nós chamamos, até onde o Estado juiz pode ir e quais são os direitos do cidadão no processo, no grande palco que é o judiciário. Esses atores em cena são responsáveis pelo quê? Eles podem ir até onde? Eu não tenho muitas dúvidas. O dever de abstenção maior é do juiz, ou deveria ser do juiz, né? E hoje você tem essa bagunça que o juiz foge da lei. Isso eu vivo na minha profissão. O juiz fugir da lei hoje, fugir da formalidade processual, julgar de acordo com aquilo com que está escrito, é o que menos ocorre. E você vê arbitrariedades atrás de arbitrariedades sendo cometidas com advogados e nada é feito. Veja, eu acho que a OAB teria esse papel importante que nós não estamos vendo nos parlamentares. A OAB seria o grande veículo para nós levarmos esse debate adiante, né? Mas aí nós temos um problema em que eu vejo os próprios colegas, sendo favoráveis às ações do Alexandre de Moraes. E quando eu chamo a reflexão, quando eu provoco a reflexão, tá, mas espera aí, amigo, você não foi favorável, você não foi contrário àquelas decisões lá de trás que eram contra os seus aliados políticos, né? E, na verdade, eram contra os meus rivais políticos? E eu estou do seu lado, aquelas decisões foram absurdas. Será que a gente não consegue evoluir um pouco nesse debate? De repente, assim, os nossos parlamentares, a Carol de Tone está fazendo um trabalho belíssimo lá na OAB de Chapecó, com a própria OAB de Santa Catarina, né? Louvável o trabalho que ela está fazendo de aproximação com a Cláudia Prudêncio. E não tem nada a ver do ponto de vista nem ideológico, é você mostrar as coisas, quer dizer, você tentar uma aproximação, vai dizer, gente, por favor, vamos nos alinhar. Eu acho que talvez uma aproximação, Bruno, dos nossos parlamentares com a OAB, a gente esquecer essas rivalidades, esquecer essas coisas que muitas vezes não agregam nada, passar uma borrachinha, olha, vamos enxergar o que está acontecendo agora, vamos enxergar o que aconteceu no passado e vamos trilhar um caminho daqui para frente. Um poder judiciário técnico, um poder judiciário que saia dos palanques, um poder judiciário cujos juízes não deem declarações sobre políticas brasileiras. Se um juiz, se um magistrado, se o camarada já é ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte judiciária do país, se ele ainda se roga ao poder de opinar sobre política, esse cara vai ter um poder intransponível, vai ter um poder insuperável. Entende? Então, ok, vamos ser iluministas aqui por um momento? Ok, concordo ser iluminista aqui. Vamos invocar as lições do Montesquieu, né? E é isso. Juiz não pode falar fora dos autos. Ministro do Supremo Tribunal, menos ainda. Então, eu acho que nós temos que ter essa abordagem séria, nós temos que fazer uma discussão séria para evitar o que está vendo de você ultrapassar esses limites que seriam, que é a concepção clássica do Poder Judiciário, né? E que o Poder Legislativo deixe de delegar essa interpretação ao Poder Judiciário. Só que também, por outro lado, eu vejo que muito disso que você falou, ele já acabou extrapolando também para várias menores, né? Porque no Brasil se criou aquela cultura, por exemplo, do você sabe com quem você está falando, né? Isso existe em todo lugar, Bruno. Isso não é só aqui. Mas
Cara, mas eu fico impressionado que aqui no Brasil qualquer blitzinho que separa, né, o cara é escrivão do corregedor da não sei o que lá da Vila Inhocuné. Daqui a pouco, cara, você sabe com quem que você tá falando? Quer dizer, eu sei que pode existir em qualquer lugar tudo, mas eu acho que criou-se uma certa casta no Brasil de pessoas que, cara, se transformaram em pessoas meramente intocáveis, assim. Eu não sei, eu posso estar cometendo um exagero, acho que... mas eu fico até, de certa forma, preocupado, porque, por exemplo, é o cara que no primeiro dia de aula de direito, o cara é calouro de direito e já vai de terno e gravata. Né? Criou-se uma cultura disso também dentro do meio jurídico também, né? Se eu for falar agora de faculdade de Direito, Bruno, assim, aqui a nossa discussão para, porque só para relatar, eu estive com o ministro Milton, que foi de Educação do Bolsonaro. Sim, Milton... o que você chama carinhosamente de tapiros terrestres. Exatamente. Sim, eu estive com esse sujeito aí e eu expus a ele os riscos. Fui com uma comitiva de advogados aqui de Santa Catarina, nós expusemos a ele os riscos para a sociedade da quantidade de faculdades de direito que existem no Brasil. Nós temos um número de advogados por habitante muito maior que dos Estados Unidos. De faculdades de direito maior que dos Estados Unidos. E eu acho que de advogados por 100 mil habitantes também. Eu não vou afirmar agora porque eu estou em dúvida, mas eu tenho certeza que mais faculdades que os Estados Unidos nós temos. Então, eu acho que nós estamos hoje, o ensino jurídico, hoje, primeiro, está totalmente ideologizado. Não estamos formando mais advogados, estamos formando mais militantes ideológicos. Aquilo que acontecia na faculdade de Sociologia, de Filosofia, História, etc., está acontecendo hoje no direito. Né? Quer dizer, nós estamos transformando militantes, agentes sociais. Nós não temos mais o jurista na sua concepção clássica, aquele que perscruta, aquele que analisa, que vai a fundo das questões legais e dela procura extrair a sua essência para aplicar o fato concreto. Não temos mais isso. E faz isso com base na filosofia jurídica, com base nas concepções clássicas de direito. Isso morreu. Isso está em extinção no Poder Judiciário, no Ministério Público e na advocacia. Não temos mais, ou muito pouco. Então, eu digo, Bruno, que a gente não vai conseguir mudar isso da noite para o dia. Mas nós temos que começar um esforço institucional, e você sabe que eu bati na tecla, estive com o Moro, estive com o André Mendonça, estive com o Anderson Torres, e tentei sensibilizá-los da importância que era constituir um grupo de trabalho para que nós pudéssemos começar esse debate de colocar o judiciário no seu trilho, de recolocar o judiciário no seu trilho. Aquilo que o Ciro Gomes falou na campanha de 2018, eu achei que ele estava certíssimo. O judiciário tem que voltar para a sua caixinha. Né? Então, eu acho que a gente precisa realinhar o Poder Judiciário dentro dessa dinâmica. Ninguém quer, e eu tenho certeza que juízes concordam comigo. Eu já conversei com vários colegas juízes, tem muito juiz que concorda comigo, muito promotor, muito procurador da República que concorda comigo. Que a coisa passou dos limites. Então, são funcionários públicos, são agentes de Estado sérios, que estão realmente preocupados com essa situação, mas que infelizmente não podem falar. Né? Então, a esse até eu agradeço, eles sabem, se por acaso eles assistirem, vou mandar depois nossa entrevista para eles. Por favor. Uhum. Né? Se eles assistirem, eu acho que talvez eles se sintam representados aqui pelo que eu estou falando. Né? Isso acontece com muita gente, Mal, porque eu vejo, pelo menos comigo, né? Eu tenho amigos meus do passado que muitas vezes me cumprimentam e falam, pô, Bruno, gosto muito da tua postura, gosto muito do que você fala, gosto muito de ver você nas suas análises políticas, porque eu não posso. E chegou um determinado momento, o aluno do Olavo tem essa característica, né? Entendeu que é camada de personalidade, rompeu camadas de personalidade e chegou a um ponto que já não está mais nem aí. Né? Quer dizer, já rompeu a camada 4, já rompeu a camada 5, e quer dizer, não está mais preocupado se vai perder dinheiro com a própria opinião, e não está preocupado também com a aceitação dos outros. Exatamente. A partir do momento que você tem esse entendimento, a coisa vai embora. Tem mais alguma coisa para a gente aí? Eu queria só finalizar aqui, Bruno, dentro dessa dinâmica e até para demonstrar minha preocupação é o seguinte. Alguns inquéritos desses dos atos antidemocráticos, principalmente desses ocorridos aí do 8 de janeiro, né? E absolutamente eu repudio, você sabe que eu repudio, você sabe que eu sou um crítico desses movimentos na frente do quartel, eu já deixei isso muito claro. Eu alertei as pessoas, nas vezes que eu tive a oportunidade, eu alertei as pessoas que elas seriam presas, uma vez quase apanhei porque alertei as pessoas que elas seriam presas, e como você falou, não estou preocupado com o que pensam ou não, você é testemunha
da minha opinião a respeito do que foi o final do ano passado, do que foi o pós-eleições. Eu, por mim, aquelas pessoas não estariam na frente do quartel, como também, por mim, essas pessoas não deveriam ser presas, né? Eu acho que o ato de prisão delas tem uma fundamentação equivocada, porque baseado numa lei flagrantemente inconstitucional, numa lei penal inconstitucional, né? Mas mesmo assim, dando sequência a esse rosário de inconstitucionalidades, nós temos aqui, Bruno, que algum desses inquéritos, essas pessoas que estão sendo acusadas e que foram condenadas, o Ministério Público Federal tem adotado a estratégia do copia e cola. Você pega a mesma denúncia e aplica para pessoas diferentes. Até as fotos que são usadas, eu não posso mostrar aqui porque eu teria, talvez, mas não quero correr o risco, né? Hoje em dia a gente não sabe. Então eu estou comentando aquilo que foi comentado comigo e aquilo que eu vi, né? Até fotos nas peças de denúncia são as mesmas. Então, quer dizer, como é que você está abandonando o princípio da individualização das condutas quando o Ministério Público Federal faz petições copia e cola? Isso é de uma gravidade. Isso é de uma gravidade, isso é de uma ofensa. E, de novo, demonstra como o brasileiro é maltratado. Por mim, poderia ser o mais abjeto dos criminosos. O mais abjeto dos criminosos. O cara homicida, estuprador de criança, pedófilo, poderia ser qualquer um. Essa pessoa tem o direito de ter sua conduta individualizada numa ação penal. E é isso quando eu falo que eu estou sendo técnico, o direito requer frieza. E o direito também tem um grande desafio, que é o seguinte, você defender até mesmo aquilo que você não acredita. E eu queria só finalizar, Bruno, contando o caso de um judeu, de um advogado que fugiu da Alemanha nazista e foi para os Estados Unidos. Ele era um militante de uma entidade de defesa dos direitos humanos, agora não me recordo, que era o Dr. Arié. Bom, depois eu posso me recordar, eu só me lembrei do fato aí, né? Eu tive a oportunidade de conhecer esse senhor, eu vi uma palestra dele nos Estados Unidos, e tem um livro dele até que conta isso daí, que é o seguinte: ele era um militante judeu, morando nos Estados Unidos, e ele foi contratado por um grupo militante neonazista de Chicago, que queria exercer os seus direitos à primeira emenda americana, que é o direito à liberdade de expressão, e o contratou. E ele disse o seguinte: olha, eu vou defender o direito deles nazistas se manifestarem até mesmo contra mim, que sou judeu. Né? Hoje aqui não estou defendendo nazismo, eu abomino, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu estou relatando aqui um fato que tem a ver com um militante dos direitos humanos, né, dos Estados Unidos, que defendeu a liberdade de expressão. E, de novo, não estou aqui falando absolutamente nada em defesa. Tá? Estou relatando o caso desse militante dos Estados Unidos que defendeu isso. Né? Então, Bruno, eu vejo que o tema liberdade de expressão, e também não quero aqui nem entrar no debate se a lei deve criminalizar ou não a defesa desses pontos. Não estou nem entrando nessa discussão se deve ou não. Eu estou aqui relatando um fato. Então, eu acho que o tema de liberdade de expressão no Brasil precisa ser melhor tratado. O Fernando Schiller fez uma exposição brilhante, aí circulou um vídeo dele no Prêmio Liberdade de Expressão, aí, que ele defendeu lá até o Marcel Van Hatten, né? Do inquérito também, que ele está com uma penalidade lá. Então, eu acho que esse é um tema sensível sobre o qual nós precisamos nos debruçar. Se vai ser desse jeito, se vai ser daquele jeito, se não vai, etc., é uma decisão que não tem que ficar em cargo do Supremo Tribunal Federal. Tem que ficar em cargo do Congresso Nacional. Né? Então... Eu até vejo uma coisa, tá? Também já caminhando já para o final, a pessoa que defende a liberdade de expressão é mais ou menos a pessoa que se garante no soco. Uhum. Entendeu? É a pessoa que pode vir para a briga, que dentro do campo da argumentação e da retórica, eu me garanto. Uhum. O cara que começa a criar defeitos e começa a colocar, não, é porque tal opinião é crime, tal isso, não sei o que, tal, não pode. Essa pessoa, ela começa a colocar coisas para que aqueles pontos que sejam sensíveis a ela sejam retirados. Uhum. Também tem isso, né? Exatamente. Que o nazismo foi muito usado para isso, para usar como não pode mais defender. Tá, concordo. Ditadura um regime que matou 5 milhões de pessoas inocentes. Beleza. Vamos fazer o mesmo com quem matou 50 milhões só na União Soviética? Pois é, exatamente. E aí nós tivemos, aquilo que eu lá falava, nós tivemos um abafamento desses casos. Exato.
tivemos o abafamento desses casos, porque interessava a elite não abordar essas situações, né? Ok. E aqui o diretor trouxe só uma matéria pra gente, rapidamente, do jornal É o País. O Ariane Neyer, isso aí. Isso. Que foi o advogado do Human Rights Watch, defendeu uma passeata saudosista, né, do nazismo, né? Então foi esse caso aqui que eu estou relatando. Não estou dizendo que aqui no Brasil tem que ser assim. Não estou dizendo nossa cultura, nossa tradição jurídica são outras. Mas eu só quis relatar aqui um exemplo do que foi esse evento que aconteceu nos Estados Unidos. Foi um fato. Não estou relatando, não estou inventando nada, nem fazendo apologia a nada, nem dizendo que tem que ser assim ou assado. Estou relatando um fato que aconteceu nos Estados Unidos. Ninguém vai cair na burrada do monarca, né? Não, exatamente. Não estou defendendo absolutamente nada. E agora, né, aquele ditado popular, né, que fala que... Não ditado, teve alguém que falou, que eu não lembro quem foi, só para agora encerrando mesmo, né? Que eu posso discordar de tudo que você fala, mas defenderei até a morte o seu... Voltaire. Outro iluminista. Pois é. E a gente tem, de vez em quando, isso, conservadores de direita concordando até com Voltaire, né? Exatamente. Assim como, por exemplo, quando Jean-Jacques Rousseau fala que o homem é fruto do seu meio, eu concordo com ele. Né? Porque, afinal de contas, é o teu ciclo de amizades, são as pessoas próximas, é o teu trabalho, tudo aquilo que forma e forja a tua identidade também dentro do teu campo de ideias. Exatamente, com certeza. É isso aí, Bruno. Cara, Léo, obrigado. Cara, obrigado. Foi um programa excelente, eu acho que esclarecedor. Quero agradecer de verdade, né? Você saiu de Joinville para cá. Tentamos fazer o programa antes. Exato. Né? Mas por conta de morar num país maravilhoso, que só tem uma via que você consegue vir de Joinville para cá, não tem trem, não tem não dá para você pegar um helicóptero, porque a gente não tem condição, não tem como pegar barco, nada, dependendo de uma BR parada. Tivemos que adiar. Então, obrigado de verdade. Obrigado, Bruno. Que é isso. Obrigado. E eu gostaria de agradecer a você que nos assistiu até aqui. Lembrando que nós temos aí os nossos patrocinadores, começando por Uroclínica, Dr. Diego Rafael Oliveira, CRM 15100, cuidando da saúde do homem. Aqui em Balneário Camboriú, na Avenida do Estado 1350, telefones 47-3264-0005 e 479-8817-9134. Entra no site www.drdiegourologista.com.br, marca a sua consulta, porque é extremamente importante para a saúde do homem. Também temos aqui o patrocínio de Lance Madeira Plástica, os melhores móveis de área externa. Acesse www.lance.eco.br, entre em contato com o pessoal do comercial pelo 479-9232-3393. Entrega para todo o Brasil. Se você mora lá para cima de Sena Madureira, no Acre, a Lance entrega para você lá. E também temos o apoio de Açaí Insano, o melhor e mais recheado açaí de Balneário Camboriú e região. Telefone 479-9174-9778. Peça o seu açaí do Açaí Insano, entrega para Balneário Camboriú e Camboriú. Você gosta de açaí? Eu adoro. Então você vai pedir teu açaí Insano, você não vai se arrepender, é sensacional. Onde é que fica? Onde é que fica aqui? Fica aqui em Balneário, fica no bairro dos Municípios, mas eles têm, desculpa, no Vila Real, mas eles têm teleentrega. Tá bom. Depois eu passo o contato, cara. Sem brincadeira, tá? Eu já comi açaí em tudo que é lugar no Brasil e é um dos... Cara, é sensacional. Não tô falando isso por falsa modéstia, não. E vamos lá também, e também o nosso patrocínio da N2B, Chamate e Erva Mate, representante exclusiva disso aqui, ó, da Baldo e da Canárias, legítima erva mate uruguaia, excelente. Eu só tomo Baldo e Canárias, tá, gente? Não é porque é meu patrocinador, não, tá? Eu sempre tomei, né? Prost! Aí temos aqui também, mas a cachaça misteriosa ainda não tem patrocinador, tá, gente? Só para deixar claro. A N2B Chamate Erva Mate, então, representa, além da Baldo e da Canárias, também a Esmeralda. Operações para varejo, atacado e food service. Entra lá no site www.n2bcomercial.com.br, descubra todas as estratégias comerciais para você ser um revendedor das marcas Baldo, Canárias e Esmeraldas. As melhores erva mate, chamate em sachê para infusão e chamate gelado. Tá bom, pessoal? Feito o nosso jabá aqui. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo Conversa Bruta. Valeu! Isso aí. Viu? Será que o Uber vai estar esperando nós ali?